Boa noite, gente. Tudo bem? A gente já voltou aí do nosso rápido intervalo, tá bom? Só um intervalozinho para a gente conseguir tomar uma água, Alberto, rapidinho, certo? E a gente já volta aí para estudar essa parte de tabelinhas, como a gente fala, de calor latente, e também fazendo nossas questõezinhas, né? E para a parte prática aí da situação, como é que a gente vai se sair de uma questão como essa. Bacana? Galera aí, Seduc de São Pedro, do Novo Santo Antônio, vamos lá, para a gente ver se a gente consegue desenvolver essas questões de uma forma bacana. Beleza? A galera que estiver acompanhando a gente pelo site do YouTube também, ou pelo IPTV, pode ficar à vontade para mandar qualquer dúvida. Ah, Matheus, essa explicação não ficou legal, você pode repetir. Ah, essa questão aqui e tal. A gente fica super agradecido quando vocês vêm com as dúvidas de vocês. Eu juro que se eu souber, eu respondo, tá bom? Então, não precisa ter vergonha, não pode ter vergonha aí. Tira as dúvidas aqui para na hora da prova você não ir para a prova com dúvida, tá bom? A hora de você tirar as dúvidas, de você errar, você aprender aqui, agora. Aí na prova você já domina tudo, você já sabe de tudo, aquele 10 bonito no seu boletim. Então, vamos adiante, beleza? Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês, galera, uma tabela sobre essas partes de calor latente, tá bom? Deixar algumas partes principais aqui que você precisa entender como é que vai funcionar. Nessas condições normais de temperatura e pressão, o que é isso aqui? Quando eu falo de condições normais de temperatura e pressão, eu estou falando de CNTP. Bom, CNTP são condições normais de temperatura e pressão. Geralmente, a gente fala disso aí quando você está a nível do mar. Por quê? Porque é a condição mais comum de temperatura e pressão que a gente tem. Temperatura geralmente a 25 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera. À medida que você vai subindo, por exemplo, no Monte Everest, né, no topo do Monte Everest, quem já acompanhou algum filme, ou também quem já foi lá escalar o Monte Everest, né, que eu acho que nenhum de nós fomos, você sabe que você precisa ter um aparelho de oxigenação diferente. Por quê? Porque a pressão lá é diferente, a temperatura lá é diferente. Então, a quantidade de gás que você tem para inalar é diferente, tá bom? Então, você precisa ter uma condição diferente, né? Uma condição anormal de temperatura e pressão. Quando a gente fala de condições normais de temperatura e pressão, CNTP, a gente está falando geralmente de temperatura de 25 graus e 1 atmosfera. Isso é importante por quê? Porque se você bota, por exemplo, uma carne para cozinhar em uma panela normal e uma carne para cozinhar em uma panela de pressão, olha aí, você está fazendo com que a panela de pressão aumente a pressão interna ali dentro. Se aumenta a pressão interna ali dentro, o que é que vai acontecer? Deixa eu explicar para você. Por que se você botar uma carne, aquela carne cozidão, né? Aquela carne que demora só para ficar pronta, em uma panela normal, ela demora horas para ficar pronta. Na panela de pressão, ela demora bem menos para ficar pronta. O feijão, por exemplo, também. Por quê? A temperatura, quando ela chega a 100 graus Celsius da água, a água começa a vaporizar. Ela começa a ebulir, né? Ela começa a se transformar no estado líquido. Então, o que você vai fazer? Você está fazendo ali o feijão, a carne na panela normal. Quando chegar a 100, a água começa a borbulhar e aí ele começa a sair. A água começa a secar dentro da sua panela. Então, aquela carne não vai ser cozida. Por quê? Porque a água não está mais lá. Porque ela está evaporando. Natural, a água evapora quando é aquecida. Aí você pega uma água que está à temperatura ambiente ali, né, 25 graus Celsius, e despeja na panela. Aí a panela precisa aquecer tudo de novo para fazer com que aquilo aconteça e chegue na temperatura de 100. Só que quando chegar de 100, ela vai começar a evaporar de novo. Então você precisa botar mais água. E assim a água vai ficando cada vez mais... Você vai ter essa variação de temperatura, a água vai ficando cada vez mais fria e a carne não consegue cozinhar, o feijão não consegue cozinhar, porque a água está evaporando. Então vai demorar muito tempo, você precisa reabastecer o sistema para que ele consiga cozinhar. Na panela de pressão, não. A panela de pressão, internamente, ela tem uma pressão muito grande. Por isso que ela é vedada com aquela borrachinha. E a pressão lá dentro chega a 3 atmosferas e meia, 4 atmosferas. Então é como se tivesse 3 vezes a quantidade de gases que tem no nosso planeta pressionando ali dentro. Por isso que você tem que ter muito cuidado a manusear a panela de pressão. Qualquer abertura que você fizer, como a pressão lá dentro está muito grande, está tudo pressionado. A panela ela é feita de um material diferente, ela é mais rígida, mais dura, porque ela é feita para aguentar a pressão.
Se tem qualquer vazãozinha, a pressão quer sair toda por ela. Como ela não consegue, ela explode a panela. É por isso que ela tem que estar bem vedada, tá bom? E você não pode abrir sem que a pressão se iguale. Quando você faz isso, você bota a carne, o feijão para cozinhar lá dentro e enche de água. Como a pressão lá dentro está maior, a água chega a 100 graus e não evapora. A água ela consegue passar de 100 graus e não vai evaporar. Então, a água que está ali dentro vai fazer com que o alimento seja cozido, tá bom? Porque ela não vai secar, já que ela vai chegar em 100 e não vai evaporar. Bacana? E aí, quando você vai abrir a panela, o que é que você faz? Ela tem uma chave nela, que é aquele pito, né? Aquele bico da panela que fica em cima. Quando você abre aquela chave, a pressão interna com a externa se iguala. Ela começa a soltar aquele gás, fazer aquele psss, e sair vazando. Por quê? Porque ela está igualando a temperatura. Quando ele para de apitar, significa dizer que a temperatura externa está igual à interna, e aí você pode abrir aquela panela sem nenhuma preocupação. Bacana? Então, quando você está numa situação normal, a gente está falando de condições normais de temperatura e pressão. Quando você fala de uma panela de pressão, de uma situação de altitude elevada, é diferente, tá bom? Os jogadores de futebol, aí você gosta de esporte, fala jogar futebol. Quando eles vão jogar em lugar alto, tipo a região do Equador, que é a região mais elevada na América do Sul, os jogadores têm problema com isso. Por quê? Porque eles são acostumados a jogar ali, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Rio Grande do Sul, ali, aquela região de Florianópolis e tal. Por quê? Porque ali tu tem uma temperatura normal, tu tem uma pressão normal, porque tu joga a nível do mar. Então, por mais que tu tenha uma altitudezinha maior do que outra, não é uma coisa relevante. Quando você vai jogar na altitude, como você joga em Equador, por exemplo, 3.000 metros de altura, 3 quilômetros na vertical, você está jogando num lugar muito alto, tá bom? Você tem uma situação muito alta ali. Então, você tem uma diferença de pressão. Os caras sentem aquele excesso de cansaço, a bola consegue viajar mais rápido, o chute do jogador é diferente, justamente porque você está em condições anormais de temperatura e pressão. Então, quando a gente fala dessa situação aqui da CNTP, é condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, nível do mar, tá bom? Sempre lembrar disso. Condições normais de temperatura e pressão, eu estou falando de nível do mar, condição normal, ok? Então vamos lá. O calor latente da água, essa tabelinha vai falar especificamente sobre o calor latente da água. Ana? Por quê? Porque a água é o material mais abundante do nosso planeta, muitas questões vão utilizar ela, então é uma coisa que você vai ver em muitas questões, tá bom? Então é sempre bom a gente trabalhar com o que mais cai, obviamente. Para as suas diferentes mudanças de estado físico. É mostrado na tabela abaixo. Fusão da água. Fusão. Sólido para líquido, né? Eu estou gastando 80 calorias por grama. Então, para transformar 1 grama de água de estado sólido para 1 grama de água em estado líquido, eu gasto 80 calorias. Entendeu? É isso que ele quer dizer. Que 80 calorias por grama, 80 calorias transformam a água em estado sólido para a água em estado líquido, 1 grama, ok? Solidificação ao contrário, então seria menos 80, certo? Ele está passando do líquido para o sólido agora. E vaporização. Vaporização, o que é que ele querendo dizer? Que para transformar 1 grama de líquido em 1 grama de vapor, eu gasto 540 calorias. Olha a diferença. Olha essa diferença. Que diferença absurda. Mais de 4 vezes, né, maior. Então, mais de 4 vezes não. Mais de 5 vezes, né? 400 vezes 6 vezes. Você tem uma situação quase 7 vezes maior daquela situação ali. E por que isso? Porque o gelo ele é mais fácil. O estado sólido tem as moléculas muito agregadas. E os elétrons, eles querem espaço. Eles são pessoas espaçosas. Então, o sólido ele não está muito legal, o elétron não está muito confortável. Então, o que é que ele faz? Eu quero sair, eu quero me distanciar deles. Então, a energia que eu estou botando é baixa. Na vaporização, você está num líquido. O líquido ele já é espaçado. O elétron está numa condição confortável. Então, ele, estou tranquilo aqui. Para eu me mudar, eu preciso de um incentivo muito bom. Então, o que é que a gente faz? Bota energia no sistema. Essa energia mais alta, de 540 calorias por grama, faz com que você tenha a mudança de estado físico, né? Vaporização do estado líquido para o estado gasoso e condensação é o inverso, né? Você está condensando ali, está indo do estado gasoso para o estado líquido. Então, você teria menos 540, bom?
De acordo com a tabela mostrada acima, são necessárias 80 calorias para congelarmos 1 grama de água que se encontra na temperatura de fusão. Os sinais negativos nos processos de solidificação e condensação indicam que neles houve liberação de calor. Ah, isso que é legal. Sinal negativo significa liberação. Bom? Você lembra de quê? De dinheiro. Isso, dinheiro ninguém perde as contas. Quando você está negativo, significa que você gastou demais ou que você poupou demais? Você gastou demais, você liberou dinheiro. Então, sinal negativo em calor é justamente, você liberou calor, você liberou energia. Então, negativo significa que você gastou demais, você está negativado, tá bom? Sinal positivo é que você absorveu, tá bom? Você guardou para você, você absorveu. Então, positivo, absorção. Negativo, liberação. Bom, você está exalando calor, beleza? Portanto, essas duas transformações são exotérmicas. O que significa ser exotérmicas? Exotérmicas é a liberação de energia, tá bom? Êxodo, mudança de pessoas, né? Vazão de pessoas. Exotérmica, vazão de temperatura, mudança de temperatura. A tabela abaixo apresenta o calor latente em joule por quilograma nos mesmos processos. Olha aí, enquanto eu gasto 80 calorias por grama, quando eu vou para joule, eu vou gastar quanto? Eu vou gastar 333 mil joules por 1 quilograma. Significa dizer o quê? A mesma coisa do outro. Eu vou, para transformar 1 quilo de gelo em 1 quilo de água pura, eu vou gastar 333 mil joules de energia, tá bom? É isso que essa informação quer dizer para a gente. Negativo quer dizer que ele vai liberar. Então, para ir do líquido para o sólido, ele está liberando menos 333 vezes 10 a 3. Está liberando. Vaporização. Enquanto caloria por grama, eu gastava 540 calorias por grama, aqui eu vou gastar quanto? Olha aí. Eu vou gastar um total de 2.200.000 joules para transformar 1 quilo de água líquida em 1 quilo de vapor, tá bom? Então, sempre lembrar isso aí. Olha a diferença energética como é muito alta. A aula passada a gente falou na diferença, né, de transformação. Uma caloria vale aí 4,18 joules. Então, você tem uma transformação muito alta, né? Uma caloria quase 4 vezes e meia maior que um joule, né? Então, você tem essa situação aí. Então, quando você tem 80 calorias por grama, 333 mil joules por quilograma. 540 calorias, 2.200.000 joules por quilograma. Tá, Matheus, entendi. A gente falou aí sobre calor sensível, sobre calor latente. Viu que o calor latente só existe quando tem mudança de estado físico. Não pode ter mudança de temperatura, né? Isso tem duas latências, latência de vaporização e latência de fusão, LV e LF. Isso, muito bem. E cada material tem um seu. Isso. Vai depender da massa que eu quero transformar. Claro, você vai aquecer uma panela com meio litro de água em uma piscina, você vai precisar de muito mais energia para aquecer a piscina. Bacana? Então, eu tenho essa ideia aí que a massa também importa. Tá, entendi. Então, me diz aí, como é que isso cairia numa questão? Então tá bom. Vamos lá. Um recipiente armazena 500 gramas de água no estado líquido. Tá bom. Então, eu tenho meio quilo, né? Tenho 500 gramas de água em estado líquido. Sem que haja mudança de temperatura na água. Repentinamente, todo o seu conteúdo é evaporado. Olha aí, do nada tudo evaporou. Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo do recipiente, sabendo que o LF, latente de fusão, vale 540 calorias por grama. Com licença, como é que eu faria uma questão dessa? Bom, para fazer isso, eu preciso de uma transformação direta. Olha aí, quantidade de calor é igual a massa vezes a latência de fusão. Legal. Então, qual seria a minha quantidade de calor transferida? Minha quantidade de calor seria igual. Olha as unidades. Qual a unidade que está o LF, latência de fusão? Caloria por grama. Qual a unidade que está a massa? Grama. Estão nas mesmas unidades? Estão nas mesmas unidades.
Se são as mesmas unidades, eu não preciso transformar ninguém. Mateus, se tivesse unidades diferentes, aí eu transformaria. Quem? A massa, tá bom? Nunca transforme a latência. Dica que eu te dou. Leva tudo para latência. Tu transformar a latência é uma dor de cabeça tão grande que não vale a pena. Transforma a massa de grama para quilo ou de quilo para grama, da forma que você quiser. Mas aqui, ó, tá tudo na mesma unidade, então não precisa se preocupar. A massa, 500 gramas. Latência de fusão, 540. Então, olha, você pegou um produto simples de 3 casas decimais aí. O que é que você faz? Faz só o produto direto. Esse produto direto já vai te dar o valor do resultado, ok? Então, você não precisa ter essa dificuldade em transformação de unidade aqui, não. Então, qual seria a quantidade de calor cedida ao sistema? 54 vezes 5 dá 270. Adiciona-se os 3 zeros. Então, seria 270, 1, 2, 3 zeros, caloria por grama. Bom? Ah, não, só caloria, desculpa. Só calorias. Então, o cara teria aí um total de 270 mil calorias cedidas ao sistema. Ok? Aplicação direta da fórmula, sem nenhum problema. Ok? Paulo André aí, mandando a dúvida, parecido com caldeiras, pressão altíssima. Justo, tá bom? Você tem uma pressão altíssima dentro de caldeiras, porque para você derreter um pedaço de aço, meu amigo, é energia que não se acaba mais. Então, o que é que os caras fazem? Para não gastar tanta essa energia, os caras topam a pressão, jogam a pressão lá em cima. Então, essa pressão lá em cima faz com que você tenha essa dificuldade aí na temperatura, tá bom? Essa ajuda na temperatura. Beleza? Essa questão fala o seguinte: um cubo de gelo de 100 gramas, inicialmente a temperatura de menos 20, é aquecido até transformar-se em água a 40 graus. Dados o calor específico do gelo, calor específico da água, calor de fusão do gelo. As quantidades de calor sensível e calor latente trocadas nessa transformação em calorias foram respectivamente. Perceba que aqui ele quer os dois calores, tá bom? Tanto calor sensível quanto calor latente. Então, o que é que ele vai fazer? Primeiro, você acha a quantidade de calor sensível, MC delta teta. Depois, a quantidade de calor latente, ML. Ana? Então, aqui, eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
espaços, né, de transformação. Você tem gelo virando água e água esquentando. Então, são duas partes diferentes para calor sensível. Além disso, você tem o calor latente. Só que o calor latente, ele é apenas na transformação de estado, não é nas duas transformações que o cara tem. Então, vamos achar primeiro os calores sensíveis desse cara, né? São 2. Por que 2? Porque quando você tem gelo a menos 20, para esse gelo conseguir virar água, ele tem que chegar até 0. E depois você tem água em 0, e ela vai chegar até 40. Então, dentro de calores sensíveis, são 2. Um para o gelo e um para a água. E no calor latente? No calor latente só é 1. Eu só tive o calor latente de qual? De fusão, né? O LF aí. Calor latente de fusão. Porque eu estou transformando o gelo em água. Ou seja, estou saindo do sólido e indo para o líquido. Tá, vamos para o gelo aí primeiro. Quantidade de calor sensível. Massa do cidadão. Olha as unidades. Massa em grama, né? Calor específico do gelo, caloria por grama. Unidades padrão, mesmo sistema, joga direto na fórmula. Então, seria 100 vezes 0,5 vezes variação de temperatura. 0 menos 20. Ele saiu de 20, menos 20, desculpa, e foi até 0 graus. Então, seria nesse sistema. Quantidade de calor seria igual a 100 vezes 0,5, que seria 5 sobre 10, né? Vezes o valor de 20 positivo. Quem é que eu posso cortar? Um 0 de baixo com um 0 de cima. 5 vezes 2 vezes 5 daria 10. 10 vezes 100. Eu teria gastado um total de 1000 calorias. Show! O aluno desavisado se abraça na letra E. Achei o gabarito, Matheus. A letra E logo de cara. Não, a primeira letra que você corta é a letra E. A letra E não tem nada a ver. Por quê? Porque o calor sensível do gelo, só de esquentar o gelo já deu 1000. Então, além de esquentar o gelo, ainda vou ter que esquentar a água. Então, são 2 calores sensíveis que vão ser somados. Bacana? Então, vamos ver quanto de calor sensível ele precisou para esquentar essa água. Olha lá. Massa em 100 gramas. Calor específico da água. 1 caloria por grama. Então, seria igual a massa, que vale 100, vezes calor específico, que vale 1, vezes a variação de temperatura. Ele foi de 40 até 0. Então, seria 40 menos 0. Quantidade de calor. 100 vezes 1 dá 100. 40 menos 0 dá 40. Então, a quantidade de calor seria um total de 4.000 calorias. Show! Tá, então, eu tenho 4.000 calorias, mais 1.000 calorias. Precisei de 4.000 para esquentar a água. Precisei de 1.000 para esquentar o gelo. Quando eu somo os dois, eu tenho um total de quanto? De 5.000. Então, fica entre letra B e letra C. E o latente agora? O latente é legal. O latente é o mais simples, gente. Muito simples. Só olha as unidades. Massa 100 gramas. O 80 vai valer aí 80 calorias por grama, né? Que seria a quantidade de calor latente do meu sistema. Calor latente. Massa vale 100. E a latência vale 80. Latência de fusão. Então, a quantidade de calor latente seria igual a 8.000 calorias, né? Então, aqui já temos que nosso gabarito vale letra B, né? Letra C está fora aí. Letra B seria a nossa resposta. Bacana? Então, deixando a questão do quadro mais um minutinho para você que está copiando. E tirando a dúvida aí do aluno que for com vergonha de perguntar, vamos lá, explicar de novo. Eu tenho um cubo de gelo de 100 gramas. E eu vou fazer 2 processos com esse cubo de gelo. Primeiro processo, eu vou esquentar ele até ele virar água. Tá bom? Até ele chegar no meu ponto de fusão. Quando eu estou no estado sólido e vou buscando o estado líquido, eu estou aumentando a temperatura dele. Quando eu faço isso, o que está acontecendo? Eu estou cedendo calor sensível àquele sistema. Beleza. E aí, depois, ele vai se transformar
de gelo para líquido, né? De gelo para água. Quando eu faço isso, eu estou mudando o estado físico do cara. Se eu estou mudando esse estado físico, eu estou para um calor latente agora. Então, seria massa vezes a latência de fusão do cara. E aí, depois, a água vai esquentar. A água, ela transforma a 0 graus. Só que ele falou que esquentou a água até 40. Então, é um outro calor sensível que está esquentando a água. Por quê? Porque a água não tem mudança de estado físico. Se a água não tem mudança de estado físico, não é calor latente, é calor sensível. Então, são 2 sensíveis e 1 latente. Então, vamos calcular os sensíveis primeiro. Do gelo, 100 vezes 0,5 até 20 graus. Ou de menos 20 até 0 graus. Daria um total de 1.000 calorias para esquentar aquele gelo. Água foi de 100 gramas também até 40 graus, 0 até 40. Então, teria um total de 4.000 calorias. Percebam que, para esquentar a mesma quantidade de gelo e a mesma quantidade de água, só que em temperatura, sendo o gelo metade, o gelo esquentou 20 graus, enquanto a água esquentou 40 graus. Percebam que o gelo ele necessita de muito menos caloria, né? Por quê? Porque o gelo ele já tem aquela necessidade do elétron se afastar. O elétron quer espaço. Lembrem-se disso. E o latente seria massa do cara que vale 100 vezes a latência de fusão. A latência vale 80. 100 vezes 80 daria 8.000 calorias dentro daquele meu sistema. Logo, nosso gabarito seria letra B de bem facinho. Ok? Olha a próxima questão. Calor específico latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. Para fundir uma massa de gelo de 80 gramas sem variação de temperatura, a quantidade de calor latente necessária. Aí, de novo, foi o que ele falou. Ele te deu 80 calorias por grama, te deu a massa de 80 gramas. Sem variação de temperatura. Qual é a quantidade de calor latente necessária? 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão. Então, gente, ó, quando você pega uma questão como essa, é uma questão simples de calor latente, não tem problema em se resolver. Lembre-se que questões, elas têm padrões de ser resolvido. Quando ele pede vários tipos de calor, sensível, latente, então você vai ter sempre essa diferença aí dentro desse sistema. Nesse caso, ele pediu só calor latente. Se ele quer só calor latente, basta a aplicação direta da fórmula. Quantidade de calor latente é igual a massa vezes a latência do sistema. Então, qual seria a minha quantidade de calor latente? A minha quantidade de calor latente seria igual a massa que vai valer 80 gramas e a minha latência, que vai valer 80 calorias por grama.
Então, ó, você teria uma massa de 80 para ser esquentado com a latência de fusão, né, um LF, de 80 calorias por grama. Prestem atenção sempre nas unidades. Grama daqui com grama daqui. Então, a unidade está correta. Você não precisa fazer essa transformação de unidade dentro do meu sistema, não. Bacana? Então, qual seria a minha quantidade de calor? 8 vezes 8, 64. 6.400 calorias. Ah, beleza. Só que quando eu falo disso, olha as nossas respostas. Letra A e letra C estão fora de casa. Ó, bem longe da nossa realidade, fora de casa total. B, D e E. Letra B, 6,4 calorias. Muito pouco. Eu tenho 6.400. Imagina você ter R$ 6.400 e ficar só com R$ 6,40. Faz sentido. Muito baixo. Agora, 64 calorias, né? Quilocalorias. Agora eu te pergunto, você aí, mestre das redes sociais, quanto é que vale o K lá no Instagram? Bom, no K no Instagram vai valer 1.000. Na física não seria diferente. Então seria 64.000, tá bom? O K sempre vale 1.000. Então seria 64.000, que também não é. A gente tem 6.400. Nosso gabarito é a letra E. Mas por que ele botou assim? Porque ele pôs em notação científica. Para levar isso aqui para notação científica, eu botaria 1, 2, 3, certo? Naquela situação dentro do meu sistema. Só que ficaria, como eu passei a vírgula 3 casas para a direita, eu tenho que pôr em notação. Ficaria 6,4 vezes 10 elevado a 3, tá bom? Calorias naquele meu sistema. 6,4 vezes 10 elevado a 3 calorias. Então, eu teria essa parte aqui dentro do sistema, nosso gabarito sendo realmente letra E, ok? Letra E aí. Show! Próxima questão. Dispõe-se de água a 80 graus Celsius e gelo a 0. Deseja-se obter 100 gramas de água a uma temperatura de 40 após o equilíbrio, misturando água e gelo em um recipiente isolante e com capacidade térmica desprezível. Sabe-se que o calor específico latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama e o calor específico sensível da água é de 1 caloria por grama. A massa do gelo a ser utilizada é de... Então, ele quer saber a massa de gelo necessária para eu ter 100 gramas de água a temperatura de 40 graus Celsius. Eu tenho água a 80, olha aí, e tenho gelo a 40. Desculpa, gelo a 0. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho um calor sensível da água, eu tenho um calor latente do gelo. Só que depois que o gelo vira água, ele vai esquentar até 40. Então, além disso, eu ainda tenho um calor sensível da nova massa de gelo que vai chegar no sistema. E aí eu quero saber qual é a massa de gelo a ser utilizada nesse sistema para que eu possa obter 100 gramas de água naquela minha temperatura. Bacana? Então, vamos lá. Qual seria o gabarito que vocês marcariam? 2 minutinhos também para vocês tentarem a questão.
Gente, ó, presta atenção na quantidade de calores que tu vai ter. No final de tudo, todas as quantidades de calor têm que ficar dentro do sistema isolado. Se o sistema for isolado, você consegue ter essa transformação de calor dentro do meu sistema sem ter vazão, né? Você tem um sistema isolado. Quais são os calores que eu tenho? Eu tenho calor sensível da água, mais calor latente do gelo, mais calor sensível da massa de gelo que vai entrar. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho MA, que é a massa da água, vezes o coeficiente da água, vezes a variação de temperatura dela. Mais, eu tenho MG, que é a massa do gelo, vezes o calor latente do gelo, tá bom? Percebam que o gelo está na sua primeira transformação. Depois, o gelo vai continuar esquentando até chegar em 40. Então, eu teria massa de gelo vezes coeficiente vezes a variação de temperatura do gelo. Isso aqui tudo, galera, tem que dar zero. Por quê? Porque meu sistema é isolado, perfeito, ideal, todo afastadinho, bonitinho. Mas, o que foi que a questão disse? Ele disse que quer 100 gramas de uma forma geral. Então, a massa de água mais a massa de gelo tem que ser igual a quanto? A 100. Como ele quer saber a massa do gelo, eu isolo a massa do gelo, eu isolo a massa da água para poder responder na questão. Quem seria a massa de água? A massa de água seria igual a 100 menos a massa de gelo. Pronto, agora eu substituo dentro desse meu sistema para que eu possa chegar naquele valor de massa de gelo necessária, tá bom? Então, quem seria aí a massa de gelo necessária para o meu sistema? A massa de água vale 100 menos massa de gelo. Então, ficaria 100 menos a massa de gelo, vezes coeficiente, vezes a variação de temperatura, mais massa de gelo, vezes o calor latente, mais a massa de gelo, vezes o coeficiente, vezes a variação de temperatura, isso aqui tudo dando zero. Então, percebam que eu quero tirar a massa da água daí, porque se eu tirar a massa de água, eu consigo identificar claramente quem é a massa de gelo. Então, agora ficou fácil, né? O valor da questão. Só substituir valores. 100 menos massa de gelo. Coeficiente da água vale 1. A água foi de quanto até quanto? 40, que é a temperatura final, menos 80. Mais massa de gelo, vezes o calor latente do gelo. Quanto é o latente do gelo? A questão deu? Deu 80. Mais massa do gelo, vezes o calor específico do gelo. Dá quanto? 80? Não, calor latente. Ah, aqui a massa de gelo já virou água. Então, a gente usa aqui, ó, é a quantidade de calor sensível da água, vezes a variação de temperatura, que seria 40 menos 0, né? Variou isso aqui. Isso aqui tudo zero. Tá bom. Então, quem seria a massa de gelo? 100 menos massa de gelo daria menos 40. Então, daria um total de quanto aí? Como é que ficaria? Ficaria menos 4.000, né? Menos 4.000. Que seria essa divisão aí. Menos 40 massa do gelo. Mais, né? Mais 40 massa de gelo. Mais 80 massa de gelo. Mais 40 massa de gelo. De novo. Isso aqui tudo igual a zero. Quando você isolar a massa de gelo, você vai ver que vai ser 120, né? Desculpa, 160, né? Massa de gelos igual a 4.000. Então, você teria que a massa do gelo valeria 25 gramas. Né? A gente ficou sem espaço, mas eu vou tentar fazer... não dá para fazer, a gente ficou sem espaço. O que você vai fazer? Você vai isolar isso aqui, ó. 160 massas de gelo. Isso aqui está negativo, eu jogo para o outro lado positivo. Ficaria 160, botar de vermelho aqui em cima. Massas de gelo igual a 4.000 positivo. Quando você fizer essa divisão, você vai ver que a massa de gelo vai dar um total de 25 gramas. Ok? 25 gramas dentro daquele meu sistema ali. Tranquilos? Então, repetindo a questão mais uma vez aí, para quem teve alguma dificuldade, você que está copiando também, para você poder entender direitinho o que é que você vai fazer. O que é que você vai fazer numa questão como essa? Fala o seguinte. Ele tem uma água, olha, são 3 etapas na questão.
Ele tem uma água a 80 graus e quer que ela vire a 40. Só que para fazer isso, ele botou gelo no sistema. É você vai tomar um copo de água, está muito quente. Então você bota um gelo lá dentro para poder esfriar. Só que ele não queria uma água a 80, né? Ele queria uma água a 40. Então, mas no final ele quer 100 gramas disso tudo. Então ele tinha uma água a 80, botou gelo para esfriar. A água saiu de 80 e foi para 40. O gelo que estava em 0 esquentou, saiu de 0 e foi para 40. A água, para fazer essa transformação, ela teve um calor sensível. Ou seja, ele saiu do líquido, né, do sólido para o líquido com um calor sensível. E aí o gelo teve um calor latente. Ele saiu do estado sólido para o estado líquido, gastando seu calor latente. E depois o gelo, a massa de gelo que já tinha passado do sólido para o líquido, teve que esquentar ainda de 1 grau, né? 0,1 grau, passou do 0 grau ali, já está esquentando, até 40 graus. Então ele teve um outro aumento de calor sensível. Então qual seria aí? Seria 80 graus da água virando 40. O gelo saindo do estado sólido para o estado líquido e esse mesmo gelo saindo de 0 até 40 graus. Então, é um calor sensível da água, um calor latente do gelo e um calor sensível da massa de gelo que virou água. Aí você monta as três expressões. Essa aqui é da água, ok? Essa primeira. Essa segunda é do gelo. E essa terceira é de quem? É da massa de gelo que virou água, né? O gelo aí que virou água depois. Quando você soma as três quantidades de calor, isso aqui tem que dar 0, porque o nosso sistema é ideal. Então, nosso gabarito seria letra C aí dentro do meu sistema. Bacana? Só lembrando que eu terminei aqui em cima dessa palavra deseja-se por falta de espaço mesmo. Pensei que esse espacinho dá para a gente resolver a questão, mas ficou um pouco apertado. Então, a gente viu que a massa da grama, a massa de gelo, né, valeria um total de 25 gramas. Nosso gabarito seria a letra C. Beleza? Galerinha, queria agradecer a participação de vocês nessa aula. Um prazer aí inenarrável estar com vocês hoje à noite, bacana. Sei que vocês estão um pouco cansados, tudo sexta-feira à noite, já assistiram várias aulas aí durante o dia, mas sei que vocês ainda têm mais algumas aulinhas, né, pela frente aí. Então não desanimem, vão para frente, vão forte, firme, que eu sei que isso vai valer a pena, bacana, mas na frente você vai ver que todo esse seu esforço vai estar valendo a pena. Bacaninha? Então, agradecer a participação aí da galera de São Pedro, a galera aí da Seduc, da galera de Novo Santo Antônio também estava presente, o Paulo. Então, agradecer vocês aí e desejar forças também para que vocês consigam terminar essa sexta-feira aí. Desejar também uma excelente semana para vocês, tá bom? Próxima sexta-feira a gente volta também falando de calor, só que agora a gente vai falar sobre a mistura dos dois, calor sensível e calor latente, e como a gente vai jogar isso em um gráfico. Claro, a gente vai dar uma passadinha também em substâncias que não são puras, tá bom? Para a gente entender uma forma geral dessas substâncias. Bacana? Então, galera, desejar a vocês uma excelente semana, um excelente final de noite, boas aulas e até a próxima. Tchau!